justamente essas reclamações que você falou de ter que trabalhar muito, ter que fazer o trabalho de funcionário, o funcionário tá chamando o tempo inteiro, é justamente por falta dessas pausas estratégicas, falta de olhar com atenção para o negócio, olhar para a rotina, olhar para o que está acontecendo, olhar para o caminho, para onde que a gente vai. Né? As pausas estratégicas são para melhorar a empresa, fazer com que ela tenha maior lucratividade, com que as pessoas que estão lá dentro realmente funcionem cada vez melhor, sem depender de uma pessoa única dando comandos, ou de gerentes, ou de... Ela tem que saber. Ela tem que saber o que é o trabalho dela no dia a dia. E é ali que esse incentivo, essa questão de você estar olhando a estratégia da empresa faz com que tudo ande cada vez melhor. Pausa estratégica, Cris, será que é normal? Faz parte da rotina do empresário? Eu acredito que não é uma normalidade, Campa. Mas deveria ser, e é por isso que a gente criou o podcast Pausa Estratégica, para você tirar uma pausa, ocupar o lugar lá no estratégico de sua empresa, fazer a empresa ter muito mais lucratividade e funcionar sem depender de você. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E esse aqui é o tema do dia, né, Cris? Por quê? Vamos falar um pouquinho por que nasceu o Pausa Estratégica? Vamos sim. Vamos sim, exatamente. Acontece assim, no geral, no dia a dia, a gente percebe que o que o empresário está fazendo? Baixa a cabeça, faz o que tem que fazer, trabalha, passa os dias, um dia após o outro, e vai tocando aquele negócio daquele jeito e não para pensar um negócio. E isso prejudica algumas coisas do dia a dia da empresa, porque tem muito empresário que chega até nós, que reclama da sobrecarga de trabalho, de todo mundo ficar chamando o tempo todo. E a gente vai falar muito a respeito disso hoje na pausa estratégica. Com certeza. É o que acontece assim, justamente essas reclamações que você falou de ter que trabalhar muito, ter que fazer o trabalho de funcionário, o funcionário tá chamando o tempo inteiro, é justamente por falta dessas pausas estratégicas, falta de olhar com atenção para o negócio, olhar para a rotina, olhar para o que está acontecendo, olhar para o caminho, para onde que a gente vai. Né? Exatamente isso. E é nisso que a gente vai trabalhar muito hoje, né, Campa? E qual é o assunto que a gente escolheu hoje? É entender exatamente o que é a pausa estratégica, por que ela existe e qual é a função dela no dia a dia da tua empresa. Exatamente. Porque a grande realidade é que quando a gente está ali naquele modo piloto automático, fazendo as coisas, tocando o negócio, a gente não está parando para olhar, mas peraí, será que a gente está indo para aquele lugar, para aquele caminho que a gente quer? Mas sabe o que é o pior? É que nesse corre-corre, nessa agitação toda de ali simplesmente tocando, muita gente não para nem para pensar. Onde que nós vamos? Onde é que a minha empresa vai parar? Qual é o rumo que eu quero? Quais são os resultados? Quais são as metas? E é ali que a gente vê tanto empresário chegando para nós e dizendo assim, nossa, eu precisava formatar a minha empresa para que ela funcionasse sem depender de mim. Eu precisava que as pessoas conseguissem trabalhar no seu dia a dia sem precisar ficar me perguntando coisa ou com comandos para que as coisas aconteçam, as entregas aconteçam, o dia a dia da empresa rode. E é nisso que a gente mais se preocupa, não é, Campa? No dia a dia da empresa, a gente poder fazer com que flua, com que ande, com que a empresa realmente tenha ritmo e que funcione sem depender do dono. E querendo ou não querendo, ser muito mais lucrativa por não depender do dono. Pois é, mas quando você pega esse ponto a empresa funcionar sem depender do dono, é algo que as pessoas olham, puxa, mas isso parece um negócio meio utópico. Não tem como isso acontecer. Por quê? Eu tenho que estar em cima, tenho que estar olhando, tenho que estar acompanhando. Aí você começa a pensar, né? Eu sempre trago à tona, assim, para o pessoal esse pensamento. Tá, mas vamos pensar naqueles grandes negócios. Aqueles que têm filiais, que tem muitas e muitas pessoas. Será que o dono está ali em tudo, o tempo inteiro? Está ali acompanhando? Impossível. É impossível. É impossível. Não tem como. Não tem. Mas aí ele tem gerentes, tem, realmente. Mas antes disso acontecer, ele fez pausas estratégicas para pensar como isso poderia rodar sem a presença dele. E no dia a dia, depois que a presença dele já não é indispensável dentro da empresa, as pausas estratégicas são para melhorar a empresa, fazer com que ela tenha maior lucratividade, com que as pessoas que estão lá dentro realmente funcionem cada vez melhor,
sem depender de uma pessoa única dando comandos, ou de gerentes, ou de... Ela tem que saber. Ela tem que saber o que é o trabalho dela no dia a dia. E é ali que esse incentivo, essa questão de você estar olhando a estratégia da empresa faz com que tudo ande cada vez melhor. Exatamente. E o interessante é assim, ó, agora refletindo sobre justamente o tema de hoje, sobre o que motivou a gente criar o podcast Pausa Estratégica, Cris, eu tava me lembrando assim, ó, de nós, né? Sim. Quando a gente começou lá em 1900, ela vai pedrada, né? 1993, nossa primeira empresa, né? Faz tempo, hein? Puxa, eu acreditava de verdade que ser empresário era baixa a cabeça, faz o que tem que fazer, é o primeiro a chegar. Olha só, eu tinha orgulho de chegar antes de todo mundo, de ligar as luzes, de arrumar o café, de preparar tudo, de abrir as janelas. Eu tinha orgulho disso. Dava vergonha para mim, muitas vezes, chegar na empresa depois de algum colaborador. E pior, sair antes do último. Se alguém ficasse até tarde, eu tinha que ficar. Porque dava vergonha. Então, parar em pensar durante o dia, parar um pouquinho para pensar um negócio, era algo impensável para mim. Mas, cara, o que o pessoal vai pensar? Em vez de estar trabalhando, tá ali parado. E sabe do que eu tinha vergonha, Campa? Fala. Eu tinha vergonha de alguém me perguntar alguma coisa e eu não saber. Eu tinha que ser o Google da empresa. Eu tinha que ser a pessoa que mais sabia. Porque daí eu tinha orgulho de dizer, meu Deus, eu tenho resposta para tudo, por isso que eu sou empresária. Eu sou admirada, né, por tudo. Eu sou admirada, por isso que eles estão aqui trabalhando comigo, porque eu sei mais do que eles. Nossa. Hoje eu tenho vergonha de falar isso, na verdade. Mas aí você pensa o seguinte, né? Tá bom, você tem que dar resposta para todo mundo. Mas sem a pausa estratégica, em que momento as pessoas vão se virar a terem suas próprias respostas? Eles não vão ter as próprias respostas, porque eles, se fosse daquela experiência que eu tive, que eu posso falar do que eu senti na minha pele, eles nunca iriam ter a resposta deles, porque eles estariam dependendo de mim. Eles estão esperando a minha resposta para eles poderem fazer as coisas deles. E quanto mais gente, tu lembra disso? Quanto mais gente a gente tinha dentro da empresa trabalhando, dizia, bom, tô sobrecarregada, você estava sobrecarregado. Aí a gente contratava mais gente. Quanto mais gente a gente tinha dentro da empresa, mais a gente trabalhava. Mais sobrecarga, lógico. Aí quando via, tinha 4, 5, 6, 10 dentro da nossa sala perguntando alguma coisa. E isso era aquela sensação assim, meu Deus, quanto mais gente eu tenho, mas eu tenho que trabalhar. Mas aí, entre ter essa sensação de quanto mais gente eu tenho, mais eu tenho que trabalhar, qual era a sensação que a gente tinha lá no começo? Sem eu, esse negócio não anda. Eu sou o cara, eu sou poderoso, eu sou a pessoa que mais sabe aqui. Né? Mas é um orgulho extremamente bobo um negócio desses, porque leva ao que isso? Então se contrata a gente para entregar resultado, para fazer, mas você tem que estar ali dando o caminho. Você tem que estar acompanhando, você tem que estar cobrando. Qual é o sentido de ter uma empresa assim? Sabe o que leva uma empresa assim? É uma coisa que aconteceu com a gente. Lembra aquele ano que o Bruno era pequeno ainda? E que a gente teve que tirar 2 férias? Hoje eu vi as fotos dessa época aqui. 2 férias. Eu e ele, você e ele, né? Sim. Eu tirei um tempo de férias, só eu e o Bruno, sem você. E você teve que tirar outro tempo de férias sozinho com o Bruno. Aonde que a gente vai levar? Uma empresa que escraviza o próprio empresário, não deixa o empresário fazer aquilo que é o mais básico. Todo funcionário tem direito a 30 dias de férias, o empresário vai lá, não pode tirar uma semana em família, porque senão não tem ninguém para dar comandos para a equipe. Para, como aconteceu com a gente. Parava a empresa, esses seus dois. E a gente achava que era normal. Achava que é normal. Esse eu posso dizer que é o maior problema hoje. É onde eu mais pego resistências. Até mesmo as pessoas que entram nos nossos programas, ali, seja no Stratis, é onde mais pega a resistência. O que as pessoas querem? Se eu perguntar assim, qual é o recurso principal que você quer? A resposta é tempo. Uhum. Tempo. Tempo. Só que o seguinte, tempo é igual a dinheiro. Para eu ter mais tempo, eu tenho que fazer o quê? Investir meu tempo. Só que investir o meu tempo do jeito certo. E aí as pessoas entram no programa, entram no Stratis, chegam lá e dizem assim, mas é que eu tô sem tempo para fazer isso. Eu tô sem tempo para parar. Cara, para um pouquinho. Para aí meia hora. Tira uma pausa para você pensar o teu negócio, para você mudar a organização, mudar a gestão, para você entender o que está acontecendo. Não, eu não tenho tempo. Se eu parar, meu negócio para.
Mas não faz sentido para mim isso, Campa. Como é que se você parar para pensar o negócio, para desenvolver ele, para fazer ele ficar melhor, mais estruturado, vai tirar o tempo do empresário de fazer coisas operacionais que qualquer um da equipe deveria estar fazendo, e aí ele tem que fazer aquele trabalho operacional ou tá ali acompanhando, né, microgerenciando os empresários, os funcionários, para que eles possam fazer aquele trabalho do dia a dia, e não sobra tempo para eles poderem fazer aquilo que é o trabalho deles, que é fazer a estratégia da empresa, liderar as equipes, fazer aquilo que é o básico. Então, por que tem funcionários? Mas então, vamos pensar assim, ó. O que é um conceito de uma empresa no meu ponto de vista? Um conceito de uma empresa é você ter uma estrutura, você ter uma organização e você ter pessoas para entregar resultados, para fazer aquilo. Ou seja, você tem uma estrutura à tua disposição para render, para produzir. Esse é um conceito de uma empresa. Diferente disso, o que é? Uma pessoa que é autônoma. E tá tudo bem, eu quero ser autônomo, quero trabalhar por conta, quero trabalhar sozinho. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Entende? Mas aí o que acontece? Aí o camarada contrata pessoas, mas ele continua sendo autônomo. Ele continua fazendo como se estivesse sozinho. Eu não vejo muito sentido nisso. Não, de jeito nenhum. E aí empresa é empresa. Presa é autônomo. É. Aí ele não pode dizer que tem uma empresa, só pode dizer que tem um CNPJ. Tem um CNPJ, exatamente. O conceito é completamente diferente. Porque no momento que você decide, eu vou abrir uma empresa, a base de uma empresa tem uma equipe. Uma equipe que faz as coisas e que não sobrecarrega quem é os sócios da empresa. Total. É óbvio que quando você começa uma empresa, e quando tu vai começar a empresa, você não vai começar de cima, do alto, né? Você vai começar pegando junto com a equipe, contratando os primeiros, entendendo os primeiros processos, entendendo como é que funciona todas as coisas, entendendo aquelas pessoas ali que você vai liderar depois, de forma humanizada, de forma bonita. Mas no começo eu botar a mão na massa junto. Aí sim, tá certo. Agora, se a empresa, chega empresário para nós que tem 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de empresa tendo que botar a mão na massa, mais do que os próprios funcionários. Isso é um erro. Isso é uma empresa que está doente. Porque enquanto esse empresário não tomar consciência de que ele precisa efetivamente tomar as rédeas da sua empresa, deixar a equipe fazer o trabalho de equipe e ele fazer o papel de empresário, aí o negócio não vai andar, não vai fluir, e ele vai ter a síndrome de lençol curto, que é quando ele tenta fazer uma coisa, ele ajuda a equipe comercial... Tapa furo, empresário tapa furo. Ajuda a equipe comercial, descobre a equipe lá de instalação. Ajuda a equipe que compra, aí descobre a equipe de venda, e descobre o financeiro. Então é ele para tudo, é como se ele tivesse 30 braços, né? Aí que entra assim, ó, lá no começo, né? Você falou essa história, quando começa, não, beleza, colocar a mão na massa, maravilha. Mas aí vem as primeiras contratações. Sim. Nessas primeiras contratações já começa errado. Quer ver por que começa errado? Porque qual que é a ideia das primeiras contratações? Vou contratar alguém para me ajudar. Ah, sim. Entende? Então alguém que vai me dar uma mão nisso aqui. Aquilo que eu não quero fazer, que eu acho chato, vai lá e faz para mim. Mas continua fazendo aquelas tarefas operacionais que na cabeça dele é o coração do negócio. Uhum. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vários casos, né? Vários casos. Nós vamos pegar um exemplo assim. Aquele camarada lá que abriu uma mecânica pesada, por exemplo. Ele tem lá uma oficina de caminhões. Geralmente, ele começou esse negócio, o que ele era antes? Mecânico, beleza? Aí na oficina dele, o que ele é? Mecânico. Aí ele vai contratando pessoas. Não, agora o contador diz que eu tenho que tirar nota. Diz que eu tenho que fazer esse tipo de documento aqui. O que ele faz? Bom, eu contrato alguém para fazer isso. E ele continua sendo mecânico. Ah, mas agora tá vindo muito cliente, precisa de alguém para atendimento. Então ele contrata alguém para atendimento e ele continua sendo o quê? Mecânico. Então ele começa a ter um monte de ajudantes na empresa dele. Pessoas que estão ali para quebrar um galho, fazer aquilo que ele não quer fazer naquele momento. Então, se ele pensasse, vamos pensar do início, tá? Se eu pensasse assim, ó, beleza, eu tô lá na oficina, preciso do outro mecânico, maravilha, mas isso aqui é complexo demais. Então, eu posso pegar outros mecânicos para fazer o que é não complexo, mais simples, mas que vão dando vazão ao meu trabalho, que eu possa ir crescendo e treinando essas pessoas para assumir isso que é mais complexo. Sim. Só que aí que você vê, ó, aí que entra a parada aqui, ó. Se eu não paro, tira uma pausa estratégica para pensar isso. Quando que isso vai acontecer?
Aí faz todo sentido o que a gente vem falar aqui de pausa estratégica, não é? Você lembra a história do machado? Sim, sim. De afiar o machado? Essa história, eu não me lembro o autor dessa história. Mas diz que havia uma competição de cortar árvores. Sim. E aí o que acontece? Tinha o lenhador mais antigo e o lenhador mais novo. O lenhador mais antigo começou. Corta uma, corta outra e foi indo. Enquanto isso, o lenhador mais experiente sentou com calma, pegou um amolador lá, começou a amolar o machado. Afiou bem. Afiou bem o machado. Quando estava lá pela metade do tempo, mais ou menos, o lenhador novo ali, o machado começou a não cortar mais. Veio o lenhador antigo, experiente, ó. Mas ele botou mais esforço, esse lenhador mais novo botou mais esforço, ele se esforçava cada vez mais para cortar mais árvore, porque ele tinha aquela gana, aquela vontade de vencer. E o lenhador antigo, ele já não tinha toda aquela força do jovem, ele tirou uma pausa estratégica. Exatamente. Para afiar o seu machado. Isso. Afiou o seu machado, corta melhor. Então é essa a importância de muitas vezes parar. Quem ganhou, lógico, que foi o que afiou o machado, né? O lenhador mais experiente. Ou seja... Às vezes o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, né? Exato. Mas então você vê o que acontece. Quando a gente quando a gente se prepara, a gente tem uma chance de dar muito mais resultado daquela pessoa que tá só ali baixando a cabeça e trabalhando. Então aquele mais jovem que tinha muita vontade, que fez o maior esforço da vida dele para ele poder ganhar aquela competição do lenhador velho, ele foi lá, deu o seu melhor, pau e pau nas árvores lá, machado nas árvores. Aí veio o lenhador mais antigo, o que tinha mais experiência, ele cortava a árvore, mais devagar, parava, afiava o machado, e ainda assim ele ganhou do mais novo, porque ele fez essas pausas estratégicas para afiar o seu machado, deixar a ferramenta dele ok, ele não precisar se esfolar tanto para trabalhar, isso. Se tá difícil, tá errado, ele ganhou a competição. Então quem ganha no mundo empresarial é como o lenhador mais antigo, aquele que faz as pausas estratégicas. Se prepara, né? Se prepara do jeito certo. Então nem sempre a força bruta é o que move. E eu vejo muito empresário que está tocando a sua empresa pela força bruta. Sim. Simplesmente fazendo aquele trabalho que ele fazia lá quando ele começou. E hoje, às vezes, está lá com 50, com 100 funcionários, mas ele continua do mesmo jeito. E pior, ele continua com a mesma mentalidade. Mesma mentalidade? Fala mais a respeito disso. Falo, qual é a mentalidade? Aquela mentalidade é assim, ó, complete essa frase, ó. É o olho do dono que engorda a boiada. Então, esta é uma frase que está mais presente em muitos empresários. Eu tenho que estar em cima de tudo. Eu tenho que estar gerenciando tudo. Eu tenho que estar controlando. Porque quando eu não tô, as coisas não acontecem. E o que tem de errado nisso? Mas sabe o que é pior? É que esse cara tá certo. Na empresa dele é assim. Mas por que é assim? Mas o que tem de errado nisso? Mas por que é assim? Porque ele criou o negócio assim. Com certeza. Ele fez isso acontecer. Ele não treinou. Ele não preparou, ele não deu responsabilidades, ele não tem processos, ele não tem gestão, ele não tem controle, não olha indicadores. Então, não posso deixar solto. Você entende? Não posso deixar. Com certeza. Aí é o olho do dono que tem que estar ali amarrando os bois, não é nem controlando a boiada, nem engordando a boiada. Nesse caso né? Em cima do boizinho para ver se ele tá comendo, mas na verdade ele não vai engordar por isso. Não. Ele vai engordar se ele tiver fome e for lá e comer no coxo, não é? O que engorda é a gestão e as estratégias. É isso que engorda. Não é ficar olhando o boi ali. Mas se eu vou deixar o caixa solto, por exemplo, mas você tem um fechamento de caixa. Sim. Mas o estoque tá solto. Você tem uma gestão de estoque. Mas não estão atendendo o cliente do jeito que eu quero que atenda. Beleza, mas aí você tem indicadores para acompanhar se está acontecendo ou não. Sim. Aí quando não está acontecendo, o que você vai fazer? Você vai ajustar os teus processos, vai ajustar os treinamentos para garantir que isso aconteça. Líder que é líder facilita a vida dos seus liderados. Essa é uma frase que eu sempre falo. No momento que o empresário se posicionou como líder maior da sua empresa, depois ele vai ter seus gerentes, vai ter seus encarregados, mas o empresário ele tem que se posicionar como líder maior. E a primeira coisa que tem que ter é posicionamento. Se posicionar como líder. E qual é a posição principal de um líder? É ele facilitar a vida de seus liderados. Como que é isso? É ele fazer com que a empresa funcione de uma maneira tão redonda que qualquer pessoa que seja colocada junto nesse time possa
jogar junto, como se fosse um time de futebol, que cada um sabe a sua posição e joga bem. Não é o zagueiro ir lá fazer o de goleiro de vez em quando e trocar de posições que dá maior zoeira na empresa, exatamente, né? Mas vamos pegar assim, ó. Você falou essa questão de toda essa importância da liderança e tudo. Quer ver só? O que muitas pessoas que estão em qualquer papel de liderança falam? Eu tenho que ser exemplo. Tem que ser exemplo da minha equipe. Tá certo? Sim. Tá. Tem que ser exemplo, concordo. Mas aí vem outro ponto que eu queria trazer aqui para essa discussão. O que as pessoas acham que isso é exemplo? Muitos empresários acham que é ser exemplo. É o que mais trabalha, é o que mais sabe, é o que chega mais cedo, é o que sai mais tarde. Isso é ser exemplo. E aqui eu tenho uma teoria sobre isso. Eu não concordo com isso. Então, eu também não concordo. Não mas concordo. Quer ver? Vamos lá. Exemplo. Qual é a base de ser exemplo para alguém? É ser admirado. Exatamente. Exato. Eu tenho de exemplo aquela pessoa que eu admiro. Não é verdade? Agora, qual é o colaborador de uma empresa em sã consciência que vai admirar aquele cara que trabalha que nem um maluco? Que sai que nem uma galinha depenada todo dia, cansado, que não consegue nem botar tirar o sapato e botar um chinelo quando chega em casa e tão cansado que tá. Isso não é exemplo pra mim. Eu nunca iria admirar uma pessoa assim. É que pra ser admirado, pra mim tem um critério. Qual é as pessoas que eu admiro? Aquelas pessoas que eu olho e penso assim, eu queria ser igual aquela pessoa. Eu não quero trabalhar que nem um louco. Então, e chegar em casa e não poder nem tirar o sapato. Meu Deus. É aí que eu me refiro. As pessoas que eu tenho uma lista de pessoas que eu admiro, que eu digo assim, poxa, eu queria ser igual a essa pessoa. Sim. E no geral, a regra é essa, eu vou admirar aquelas pessoas que eu olho e penso assim, eu quero ser essa pessoa. Agora, o empresário que primeiro a chegar, o último a sair, o que mais trabalha e o que mais faz, tem 2 tipos de sentimento. Vamos falar sobre isso? Vamos. 2 tipos de sentimento. Tem aquele cara que é o sem vergonha. Toda empresa tem aquele funcionário que não devia nem estar aí, devia mandar embora esse cara. O sem vergonha. O sem vergonha, ele olha pra esse cara e ele pensa assim, ó, que trouxa. O cara paga o meu salário, me contratou e tá lá fazendo. Se encrespa, eu vou lá e largo na mão dele. Eu faço de conta que eu não vi. Que trouxa. O síndrome do danada, né? Síndrome do danada. Agora, outro tipo de pessoa qualquer, aquele cara pau-ferro, aquele colaborador bom de você ter na tua equipe. Aquela pessoa de valor, de princípios. Aquele cara também não vai admirar um empresário assim. Não. Sabe o que ele vai ter desse empresário? Pena. Coitado do meu chefe. Tem que trabalhar tanto. Ele não merece. Quem tem pena, pra mim, é um coitado. Não é alguém que eu admiro. Chega um ponto que ele chega a adoecer de ver o empresário daquele jeito, uma pessoa que ele quer bem, e ele não quer que trabalhe daquele jeito e pode até pedir pra sair, não porque ele recebeu uma proposta melhor, mas que ele não aguenta mais ver aquele empresário trabalhando que nem um louco, sofrendo daquele jeito e adoecendo. Pois é, mas você quer ver, ó? Aí a gente fala isso, o pessoal acha que é utopia, né? Não, mas não tem colaborador que se preocupa assim. Tem sim. Quantos chegam até nós pedindo ajuda pra empresa que trabalha? Muitos. Pois é. Tipo, o empresário não tá lá nem aí. Tá lá trabalhando que nem um louco, vendendo pra caramba, não tendo dinheiro, não tendo lucro. A empresa um caos e gente da equipe preocupada com ele e ele nem aí. Continua fazendo sempre as mesmas coisas e tendo sempre os mesmos resultados. Antes eu falava da síndrome do danada. Não é síndrome do danada. Não vamos deixar esquecer isso aí. Quando dá espaço nada, né? Não dá nada. Não dá nada. A gente bota entre aspas, dá nada. Dá nada. É aquela questão assim, vai lá o colaborador, aquele mais ou menos, né? Aquele que funciona um pouquinho dentro da empresa, faz as coisas, é relaxado, né? Não tem nada de comprometimento, faz mais ou menos aquilo ali ou larga nas costas dos colegas, para os colegas tá fazendo. E aí, o que acontece? Alguém vê, o líder dele vê, a pessoa que está acima dele vê, ou o dono da empresa vê que ele não está fazendo aquilo que tem que ser feito, mas tem pena dele. Tem pena, e além de ter pena, diz assim, ó,
Vou dar uma brigadinha com ele agora. Uma mijadinha, Uma né? mijadinha, dar uma xingadinha nele aqui agora. E beleza, ele vai se comportar. A partir de agora ele vai fazer as coisas certas. Porque geralmente não é falta de competência técnica pro trabalho. Geralmente é um comportamento errado. Comportamento, claro. Ou chega atrasado, ou não faz aquilo que tem que ser feito, ou não entrega Aliás, na né, hora. eu acho que o que mais coisas destrói assim. é comportamento, não é nem competência. Comportamento. Aí o que acontece? Foi lá, deu aquela brigadinha básica com aquela pessoa. A pessoa, por uns 2, 3 dias, fez certinho o trabalho. No 4º dia, disse, dá nada. Ele E fala briga, pros outros. E fala Pior pros é outros, isso. e fala pros outros. Conta assim, ó, dá nada. Ele briga com a gente, mas tá tudo bem. Depois ele só dá uma ralhadinha ali, uma brigadinha, e depois tá tudo certo. A gente pode continuar fazendo as mesmas coisas. Porque aqui não tem punição maior do que isso. Punição parece uma coisa tão grave, né? Parece que vai lá com o chicote, mas não é isso. É que não vai acontecer nada. Não vai ser descontado, não vai ter perigo de ele perder o emprego, não vai ter nada. Por quê? Geralmente essa pessoa pode ser até aquela pessoa que ajudou o empresário lá no começo da empresa. E ele era muito bom quando estava lá no começo da empresa, que tinha 2, 3 pessoas, e o empresário disse, nossa, aquele lá me ajudou. Pois é, mas ele pagou, né? Pagou. Não foi favor. Ele não demite porque ele tem pena da pessoa, ele diz assim, ele tem... Como é que chama? Como é que eles dizem sempre pra você? Que tem... Gratidão, Gratidão, né? Gratidão. exatamente. Pô, o cara me ajudou. Hoje não faz mais nada. Me rouba, incomoda. Mas lá no passado, quando eu precisei, o cara me ajudou. E aí eu sempre pergunto, e aí? Ele fez favor ou você pagou? Não, eu paguei. Você não deve nada. Tá kit? E aí tá todos os outros lá olhando, aquela pessoa lá incomodando o fluxo de trabalho dentro da empresa, ele impede a empresa de progredir, trava os processos, os outros, né? estraga os bons. Ó, isso daria até um podcast, né? Só pra falar disso. Né? Daria. Daria. Acho que dá pra Com fazer, certeza. um dos Dá pra próximos fazer dá um pra só falar pra isso, disso. só pra falar disso. E aquelas pessoas lá, o que elas vão dizer? Dá nada. Eu não gosto de trabalhar num lugar assim. Os bons não gostam de trabalhar num lugar assim. Não. Eles gostam de trabalhar no lugar certo. É que, na verdade, uma pessoa com efeito danado, assim, ele estraga os bons e os maus. É. Por quê? Os maus, porque ele vai lá e faz a cabecinha e o mal aceita. Sim. Beleza. Agora, os bons olham aquilo e se incomodam. Como você falou, não quero estar num lugar tóxico, quero estar num lugar agradável, um lugar que dê pra eu render, que tenha possibilidade. Porque, na verdade, é assim, ó, colaborador bom, ele quer isso, ele quer oportunidade, Sim. quer crescer numa empresa, quer ganhar mais, óbvio. Não Mas quer quando ele- comodismo. Não quer comodismo, claro. As boas pessoas não querem comodismo. E se tá no ambiente de que não dá nada, que nada acontece, é aquilo ali mesmo e pronto, só dá aquela ralhadinha de vez em quando e continua, vai continuar chegando atrasado, vai continuar não entregando, vai continuar poluindo os outros. Aí ele diz assim, mas não tem gente boa pra contratar. Uhum. Por que não tem gente boa pra Porque contratar? ninguém quer aquilo. Porque ninguém quer trabalhar quer. num lugar assim. Ninguém quer Os trabalhar bons numa não empresa querem. zoada. Vai contratar, sabe Não. quem? Vai contratar aqueles que as boas empresas não querem. É isso que ele vai atrair. Pô, a gente tá falando um monte de coisa ruim agora de empresa. De repente o pessoal que tá assistindo nós aí vai dizer assim, meu Deus, Mas é que estraguei tudo. Mas é que são só verdades, né? São só Sim. verdades. Porque onde que falhou aqui? Justamente em não ter as pausas estratégicas, né? Porque vamos começar a entrar nessa área assim, ó. Por que, na verdade, ter uma pausa estratégica? Que pra mim, assim, ó, qual que é o grande papel de um empresário? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Qual que é o grande papel, o principal papel de um empresário? Pra mim é esse aqui, ó. Levar a empresa até o ponto B. O que é isso? Como assim? Ponto B. O que é isso? Ponto A é onde eu estou. Ah, O tá. faturamento que eu tenho, o lucro que eu tenho, os resultados que eu tenho. Ponto A. Ponto B, onde é que eu quero chegar, quando e quando? Quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero lucrar, que resultados eu quero ter. Esta é a função, tira daqui e leva para cá. Essa é a principal função. Por que que eu acho isso, tá? Obrigação de todo empresário é fazer a sua empresa crescer. Sim. Mas é que não dá nem pra fazer ela funcionar, que eu não dou conta, tu quer que eu faça ela Pois é. crescer. Isso Veja eu já ouvi bem, ó. também. Ou você tá preocupado em fazer a empresa crescer, ou você tá preocupado em manter. As duas coisas não existem. Quem é que tem que manter uma empresa? Equipe comprometida e processos padronizados. Que são os 2 primeiros pilares do nosso método. Equipe que pega junto, que sabe o seu papel, que tem a sua responsabilidade e que atua com processos. Então são os 2 primeiros pilares. Aí você escala o teu negócio. Se eu não me preocupar em escalar meu negócio,
O meu concorrente vai se preocupar com isso. E pode apostar, se eu não estou preocupado, ele toma meu espaço. Ah, com E certeza. muita empresa eu vejo diariamente eu vejo isso. Muito empresário tá quase quebrando porque não olha para isso, não tá atento para isso. Não tá olhando. E quer ver mais? E tem outra coisa que eu vou falar aqui, ó. Primeiro podcast, a gente já vai começar com o pé na porta aqui. Ó. Tem uma coisa assim, ó. A gente veio aqui pra ajudar, não veio Pra aqui só ajudar, pra passar a mão na cabecinha Quer de a mãozinha na ninguém. cabeça no colinho da mamãe, né? Quer ver uma realidade, ó? Você acha que você tem um produto bom? Você acha que você tem um serviço bom? Se você tem, você não tá preocupado em levar isso para mais e mais pessoas, para mim você tá sendo egoísta. Concorda comigo? Concordo plenamente. Pô, você faz bem feito o que você faz. Pô, leva para mais gente. Quanta gente precisando de você. Exatamente. Quanta gente precisando de você, você se negando a entregar mais disso que você faz, porque você não quer simplesmente sistematizar a tua empresa de uma maneira que ela funcione sem depender de você. Porque não tá parando para fazer pausas estratégicas. Exatamente. Não tá organizando o teu negócio. Pausas estratégicas. A partir de agora vai ser um mantra. Tem que ser um mantra. Empresário que não faz pausa estratégica leva no lombo trabalhando que nem um condenado. É, porque vamos comparar assim, ó. Vamos comparar. Empresário tradicional de um lado, empresário estrategista do outro lado. Sim. O que é o tradicional? O tradicional é aquele que, é o olho do dono que engorda o boi, eu tenho que estar em cima de tudo, baixa a cabeça, trabalha, primeiro que chega, último que sai, não sabe o que é férias, sai de férias, leva celular, fica o tempo inteiro, WhatsApp, telefone, olhando o computador, olhando câmera. Empresário tradicional. Empresário estrategista. Tá? Empresário tradicional, o que faz? Chega na empresa, ele é o centro de tudo. É como se ele fosse o sol do universo. Tudo gira ao redor dele. Ele que manda, ele que distribui tarefas, ele que cobra, ele que controla, ele diz como que tem que fazer, quando tem que cobrar. Tudo é com ele. Cansei, vou até tomar uma água depois dessa. Toma, né? Porque vale a pena. Beleza. Agora o estrategista. O estrategista, se for olhar, ele tá em pausa estratégica o tempo inteiro. Por que em pausa estratégica o tempo inteiro? Porque o que ele tá fazendo? Ele tá lá melhorando os processos. Processos são documentos que ditam padrão, não é coisa na minha cabeça que a gente faz isso e assado. Não é como é que funciona Não a é como é que empresa funciona. do início ao fim. Não. Entra por aqui, produz assim, cobra assim, entrega assim. Isso aí é outra coisa, Isso não é outra processo. coisa, com certeza. Tem gente que diz o processo, da empresa, não é? Pô, então quer dizer que só faz uma coisa na empresa. Não. Então os processos, documentos que regem a qualidade, tempo, prazo, como que tem que ser, isso é questão da qualidade, processos. O que tem que fazer, quando que- fazer, exato. como fazer e por que fazer. Exatamente. Aquilo que rege o que as pessoas... Tudo que regra, Fazem no seu dia a regra dia. o meu dia a dia da equipe. Uhum. Beleza. Então o empresário estrategista, o que ele está fazendo? Pô, ele está olhando indicadores. Opa, peraí, a minha produção aqui, ó, acho que a gente está perdendo tempo com tal coisa. Vamos ajustar os processos, vamos ajustar a nossa rotina aqui para melhorar esse indicador. Ah, nossa venda, nossa taxa de conversão tá ruim, nosso custo do lead tá ruim, nosso ticket médio tá ruim, vamos melhorar. A maioria dos empresários nem sabe o que são esses números que eu estou falando. Não medem. Não tem uma gestão disso. Ah, o meu CMV tá muito alto. Então, é olhar essas coisas e tomar decisões o tempo inteiro. Mas quando eu falo decisão, Cris, não é aquela decisão de, eu dou desconto, não dou desconto, faço uma condição, não compro isso a mais, compro aquilo a mais, manda arrumar a máquina de café que estragou. Isso não é decisão de estrategista. Isso são critérios. São já, né? critérios. Decisão de estrategista é aquela assim, vai melhorar meus números, vai me dar mais lucro, vai cortar custo, vai me dar mais resultado, me dar produtividade. Então, Vai fazer mais em menos tempo, Mais em melhoria menos tempo. de uma sistemática de trabalho, de um processo, né? Porque quando você está preocupado assim, todo mundo que entrou na minha empresa, o cara entrou no dia 0, ele já tem que saber o que eu espero dele. Quais são os resultados e qual é a responsabilidade que ele tem que zelar. Dia 0, começou a trabalhar, ele tem que saber isso. Sim. Primeiros dias, o que ele recebeu? Recebeu o treinamento para garantir que entregue esses resultados e que zele por essa responsabilidade. Os processos para garantir que saia do meu jeito. O cara entrou ali, o que eu tô fazendo? Aí eu tô com o meu olho no lugar certo e não é na boiada. Tá, mas então esclarece uma coisa, Campa. Claro. Essa história de responsabilidades. Eu ouço muito empresário dizer, eu contrato um amigo, um parente, porque nesse eu consigo confiar, porque ele é responsável. É isso que seria a responsabilidade? Responsabilidade é quando você zela por algo.
Você zela para que algo aconteça. Tá? Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Você falou antes que a gente tirava férias separado, lembra? Sim. Você tirava com o Bruno, eu tirava com o Bruno, quem ganhava era ele, né? Que tirava 2. Numa dessas férias, a gente tava na praia e a gente só saiu pra caminhar, eu e ele. Então eu tava com carteira, óculos de sol, celular, chave do carro, tava tudo ali comigo. E ele encasquetou de querer entrar na água. Só que ele era criança, pra entrar eu tinha que ir junto. E eu com um monte de coisa, como é que fazer pra entrar na água, né? Sim. Aí eu olhei ali pra umas pessoas que estavam na praia, tinha uma senhora tomando banho de sol, uma mulher tomando banho de sol, né? Eu vi que ela tava com os filhos ali. Cheguei pra aquela mulher e expliquei, tinha uma cadeira do lado do livro, expliquei pra ela, olha, minha senhora, vim pra praia pra dar uma caminhada, aqui meu filho quis entrar na água, eu não tenho onde deixar. Será que eu posso deixar aqui do lado, a senhora dá uma olhadinha pra mim? Ela, claro. Pois não. Deixei ali na cadeira e entrei na água. Claro, eu na água com ele, um olho no gato, outro no peixe, né? Um pouco olhava o Bruno, um pouco olhava pra trás minhas coisas. E o que eu via? A mulher, quando eu pedi pra ela cuidar, ela tava deitada, cadeira reclinada pra trás, deitada ao sol. Devia estar de olho fechado também, olho fechado, tava tranquilona. Ela ergueu a cadeira, cada um que passava perto, ali que passava perto dela, ela já olhava pra minhas coisas, olhava pra pessoa e fazia uma cara feia. Por quê? Porque eu transferi a responsabilidade pra ela. Imagina se eu voltasse, chegasse, cadê minha carteira? Ela, sendo uma pessoa séria, como é que ela ia ficar? Entende? Isto é responsabilidade. É diferente, então, responsabilidade de tarefa. Muito diferente. É você fazer com que aquela pessoa, aquilo seja, é como se eu entregasse o bastão para ela. A partir de agora, quem tem que fazer isso aqui é você. Quem zela por isso é você. Quem zela por isso é você. Não é fazer um favor para mim. Não é fazer aquele... aí ela tá... Nesse caso, deixa eu me expressar melhor. Aí ela tava fazendo um favor pra ti, cuidando das tuas coisas. Mas quando a pessoa vai trabalhar dentro da empresa, ela não tá fazendo favor pra ninguém. Ela tá trocando o trabalho dela por dinheiro. Por dinheiro. Né? É uma troca justa. Eu gosto de falar assim, tá trocando resultado por dinheiro. Exatamente. Então, se fosse só o trabalho, é aquele trabalho que a pessoa não vê o que tá fazendo, simplesmente corre atrás do rabo o dia inteiro e não vê se tem resultado no final do dia ou não. Vamos dar um exemplo prático? Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, assim, ó. Gestão baseada em tarefas, tá? Sim. Aí o cara contrata alguém, vamos imaginar que ele tem um estabelecimento que as pessoas venham pedir orçamento de alguma coisa e decidam pela contratação do serviço ali na hora, tá? Uhum. Aí ele contrata uma pessoa, se a empresa é gestão de tarefa, empresário tradicional, o apagador de incêndio lá. Contrata uma pessoa e diz assim, tua função é atender os clientes que chegam. Aí ele diz assim, não, você tem que atender o melhor que você puder. Atenda bem as pessoas. Seja simpático. Tá errado? Não. Só que eu não sei o que é simpático. Pra mim pode ser diferente do que pra você. Aí a pessoa atende, dá um sorrisão. Mas não fecha negócio. Aí ele vai lá e troca a pessoa. Troca de novo, troca de novo. Agora, se eu tenho uma gestão, empresário estrategista, foco em responsabilidade. Olha, a tua responsabilidade é que a cada 10 clientes que entram aqui no nosso estabelecimento, pelo menos 5 fechem negócio com a gente. Você entendeu? Qual que é a diferença? Atenda. A outra, traga cliente. Garanta que as pessoas que entraram virem nossos clientes. Ou seja, claro que eu vou dar um treinamento para como que você vai atender, como que você vai fechar negócio, como você vai apresentar proposta, como que você vai fazer um spin bem feito, óbvio. Mas aquela pessoa, ela tem aquela responsabilidade. Se entrou 10, ela não me trouxe 5, cara, ela tá pecando comigo. 5 vendas, né? 5 vendas. Entrou 10 pessoas. Se 5 não comprar, é exemplo só de números, né? Você entende a diferença entre tarefa e responsabilidade? Sim. Tarefa atenda, a responsabilidade. A cada 10 você tem que trazer 5 negócios. Porque quando se ela olhar como uma tarefa, atenda o cliente, de qualquer jeito tá bom. Se ela atender bem, olhando para o cliente, ou olhando lá, repondo outros materiais ali, ou sei lá, passando um paninho na mesa, atendeu. Atendeu, exato. Mas se vai ter o foco total em fazer com que aquela pessoa que entrou vire um cliente de verdade nesse momento, é completamente diferente. Então, quando você fala de responsabilidade, a gente poderia dizer que essa pessoa, ela tá realmente focada em fazer aquilo que precisa ser feito para ela cumprir aquilo que é a função mesmo, a responsabilidade mesmo daquela função que ela foi contratada para fazer. Se é na equipe de vendas, é vender.
Se é na equipe de vendas, é um pré-vendas, é qualificar o cliente. Mas se eu não consigo metrificar isso... Exatamente, aí não serve pra nada. Olha só, agora eu tava falando com você, tava me lembrando aqui de um dos casos assim que me marcou muito ali dentro do Stratis, tá? Sim. O que acontece? Uma membro ali do programa, ela era uma oficina mecânica. Uhum. E ela tinha uma pessoa que ela contratou e ela disse assim, ó, não, a tua tarefa é, o mecânico tá lá com o carro, né, leva a car, deu o diagnóstico de peças, você vai comprar a peça. Beleza. Aí a pessoa, o mecânico ia lá, fazia ordem de serviço, ó, tem que trocar a rebimbeca da parafuseta lá. Aí ela ia lá, pegava no fornecedor, fazia a compra, chegava a peça. Só que o que estava acontecendo? Tava acontecendo assim, ó, que de repente o mecânico, 3 da tarde, pediu uma peça, que era pra entregar o carro às 6 horas, chegava às 6 horas, a peça não tinha vindo ainda. Eita. Às vezes ficava pro outro dia, o cliente ali querendo o carro de volta para trabalhar, aquela coisa toda. E aí não podia pegar outro carro, Não porque tava podia- fazendo não, o antigo ainda. Não, porque o carro tava lá no elevador, no elevacar, não tinha como Aguardando descer. peça, não podia nem Aguardando fazer peça, nada. Não podia fazer nada, então travava Meu todo Deus. o processo. Aí ela cobrava essa pessoa, mas fulana, você comprou a peça? Ah, eu comprei, mas é que eles não entregaram. Ah. Então, na cabecinha desta pessoa, ela cumpriu o papel. Você mandou comprar, eu comprei. Não, nós invertemos a situação. Qual que ficou a situação ali? Pegamos lá a descrição de cargos e responsabilidades, que é um documento que todo cargo deveria ter, né? E ajustamos. Qual que é a tua responsabilidade? Garantir as peças de reposição em tempo hábil. Qual que é a métrica? 1 hora depois do pedido. Então, o que acontece? Foi redesenhado todas as tarefas para ela garantir esse prazo. Mas aí assim, ó. Ah, mas o fornecedor não entregou. Cara, te vira. A tua responsabilidade é essa. Tem que pegar uma moto, um carro, uma bicicleta e ir a pé ir lá buscar e trazer no tempo. É tua responsabilidade. Você eu tem vou que cobrar de apurrinhar a você. vida do fornecedor para entregar. Tem que ligar 158 vezes, tem que ligar para outro fornecedor. Não sei, dá teus pulos. Então o que acontece? Enquadrou isso, nunca mais atrasou a oficina por falta de peças. Por quê? Porque quando atrasava, aí entra a questão da pausa estratégica, de você ter indicadores. Toda vez que atrasava, se pontuava lá, dia tal, tal hora, houve um atraso aqui. Era para ter vindo em 1 hora, levou 2. Inconformidade. Entende? Então, primeiro você pega uma inconformidade, você vai lá e ajusta. Vamos ver, o meu processo falhou, a pessoa falhou. Onde que aconteceu o erro? Ajusta aquilo ali. Se a pessoa está falhando muito, olha, fulano, eu sinto muito, nós precisamos de uma pessoa que garanta peças em 1 hora. Você não está sendo essa pessoa, vou ter que ter uma pessoa que me garanta isso. Entendi. Tá clara a diferença de tarefa e responsabilidade? Pra mim tá claro. Então, Outra coisa que eu acho que é importante, uma pergunta que eu vou fazer que é bem cretina pra você, Campa. bora. É certo o empresário trabalhar no operacional da empresa? Ou quando é certo o empresário trabalhar no operacional da empresa? Ó, eu acho que não tem certo e errado, tá? Tem certo e errado. Vamos lá. O que seria certo? Certo é eu fazer minha empresa acontecer, eu fazer minha empresa rodar, eu estando lá ou não. Poder tirar férias sem levar o celular Sem levar seria o uma celular. métrica. Exatamente. Agora sim, ó. Ah, mas eu gosto de fazer tal tarefa. Tá errado fazer? Não. Faz. O que não pode é a empresa depender dele fazendo. Tipo, se ele não fizer... Ah, eu gosto de fazer isso, ok. Mas se eu não fizer, existe uma estrutura por trás que faz. Eu tô complementando. Tudo bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto qual é? Não, eu vou mudar o jeito de fazer. A minha equipe não acredita que esse novo jeito de fazer vai ser eficaz. O que eu vou fazer? Eu vou lá fazer, mostro que é eficaz, documento, ajusto os meus processos, treino. Se alguém me falar isso não dá, dá porque eu fiz. Ah, então trabalhar no operacional de forma estratégica. De forma estratégica. É uma pausa estratégica. É uma pausa É uma pausa estratégica. estratégica. Em vez de ir lá fazer o trabalho, não explicar pra ninguém, não explicar por que aquele lá é o melhor jeito e deixar cada um fazer do seu jeito, que transforma a empresa em uma torre de Babel, que cada um fala uma língua diferente, ninguém se entende. Ou o empresário ir lá, colocar ordem no parquinho, mostrar pra eles que dá pra fazer daquele jeito novo muito melhor do que o antigo, levando menos tempo, gastando menos dinheiro, sofrendo menos na hora de executar aquela tarefa. Isso é trabalho de empresário, isso é trabalho de estrategista, isso é uma pausa estratégica que você pausa aquilo que é o teu trabalho natural do dia a dia para fazer aquilo que é novo funcionar. Exatamente. É uma das formas de se pensar uma pausa estratégica.
Exatamente. Eu tava me lembrando que você falando agora, eu me lembrei de um outro cliente também, no que a gente começou o Stratis lá. Uhum. O que acontecia? Ele tem uma indústria de máquinas, que é na área agrícola, mas é para alimentação de gado leiteiro. Ah, sim. Totalmente específico. E o que acontecia? Tinha uma tarefa na empresa, todo final de dia saía a carga. O que eles produziam de máquina saía para expedição, né? Toda aquela história. E ele, o diretor da empresa, acho que tinha lá, se não me engano, 80 funcionários, se não me engano. O diretor descia lá da cadeirinha do diretor da empresa, ia lá na logística organizar a rota. Ah, porque era trabalho estratégico, ele pensava isso. Esse trabalho estratégico, senão vai gastar muito e tarará, e vão errar, e vão atrasar. Então ele fazia isso. Só que o detalhe é que essa tarefa consumia 2 horas do dia dele. 2 horas. Quanto que ele fazia isso? É 2 horas por dia? 2 e horas quantas por vezes ele dia. fazia no mês? Todo santo dia. 2 horas por 2 dia. horas por dia. Vezes todo santo dia. 26 dias que Já seja. vamos fazer conta. Meu Deus. Segura tua contabilidade aí, ó. Meu Deus. Aí o que acontece? A gente tava batendo papo, várias vezes ele me trouxe isso, de cara, na tua cabeça existe um fluxo de organizar essa logística. O que você precisa fazer é tirar da tua cabeça e colocar isso minimamente no papel. Ah, mas é que daí não dá tempo, porque daí é corrido, porque eu nem tô falando em processo, eu tô falando no manual de logística, tá? As pessoas confundem, acham que é processo, é um simples manual. Ah, mas é que não tem tempo, mas é que é corrido, mas é que tem muita coisa pra fazer, até questão de hábito, né? Mentalidade de que se parar, tá perdendo tempo. Beleza. Só que assim, ó, eu apurrinhei tanta paciência dele pra fazer isso, que um dia ele parou e fez. Então ele foi lá, definiu a rota, montou lá, desenhou toda a rota bonitinha, 2 horas, investiu mais 4 horas pra documentar isso. Essa rota era natural? Era uma rota que era geralmente Não, essa era rota diferente. Só que na cabeça dele existiam critérios. Ah, tem um critério. Tá. Uhum. Então o que ele fez? Ele investiu 4 horas para botar esses critérios no papel. No outro dia ele foi na logística, acompanhou as pessoas executando com o que estava no papel, fez pequenos ajustes para acertar a coisa que ele tinha esquecido e nunca mais ele precisou botar o pé lá na expedição para fazer isso acontecer. E não deu erro. Não deu erro. A equipe deu conta de fazer. Deu conta. Então, olha só, vamos fazer conta agora que a gente falou antes que para ter tempo tem que investir tempo. Uhum. Ele investiu 4 horas da vida dele, talvez mais 2 no outro dia. Vai, 6 horas. Num mês, 22 dias em média, ele consumia 44 horas para fazer isso. Então, veja bem, ele investiu 6 horas e economizou 44. Todo mês! Vamos fazer conta aqui de um ano? Vamos fazer conta de um ano. Vamos. Sabe qual é o grande problema? Aonde que bateu aí em mim agora? Aonde? Eu não tenho tempo é a frase que mais sai da boca do empresário. E faz essas coisas repetidas todo santo dia que não precisava ser ele. Mas você entende o que eu quero te falar? Tá, me diz aí, ó. São quantas por mês? São 22 dias vezes 2, 44 horas. Vezes 12. 44 horas. Vezes 12, vezes vai 12 meses. 528 horas que ele pode horas. fazer pausas estratégicas. Pois é. Melhorar o negócio, fazer a empresa ser mais lucrativa, ter funcionários felizes. Puxa. Agora, vamos comparar isso com dinheiro, tá? Qual é o investimento que você conhece que eu boto 6 e ganho 44? Não conheço. Eu investi em tudo que é coisa já. Bolsa de valores, imóveis, empresa. Não conheci nada assim. Não, nenhum. Nenhum. Entende? Agora você imagina você pegar pausa estratégica o tempo inteiro e olhar isso. Organizar essas questões em todos os setores, em todas as tarefas. Qual o ganho que vai dar para uma empresa? É por isso que eu sempre falo assim, ó. No momento que você tem pessoas comprometidas, processos padronizados, é muito simples você escalar o teu negócio, porque qual é o efeito colateral de uma empresa organizada? Escalar é o nosso terceiro pilar, né? Exatamente. Pessoas, processos, escala. Qual é o efeito colateral de uma empresa sistematizada, organizada, onde cada um sabe o que fazer, sabe o seu papel, sabe o que fazer, quando fazer, como fazer e o que fazer? O efeito colateral é ela ser muito mais lucrativa. A gente sempre diz aqui, a gente devolve a vida para o empresário, porque ele pode tirar férias sem levar o celular. A gente ajuda a ter uma empresa onde as pessoas têm orgulho de trabalhar, o empresário tem tranquilidade, bota a cabeça no travesseiro e diz, eu vou dormir, vou acordar e vou ter orgulho de botar o pé na minha empresa amanhã,
porque eu sei que as coisas estão funcionando e não tem um monte de gente na minha sala, nem batendo na minha sala antes mesmo de eu chegar. Nós estamos falando de 2 coisas, né? Dinheiro e vida. Dinheiro e vida, e devolver a vida. É isso? Sabe qual é o maior orgulho que eu tenho do nosso trabalho, Campa? Olha. De a gente devolver os pais para os Devolver filhos. os pais para os filhos. Devolver os pais para os filhos. Então, a pausa estratégica, quando a gente pensa num tempo para você realmente sistematizar a tua empresa, não é gastar tempo. É investir tempo para você ter vida e ter uma empresa que rende muito mais dinheiro. Tem uma máquina de dinheiro na mão. Uma máquina de dinheiro. Exatamente. Nossa, isso é incrível. Agora, assim, ó. Existe uma barreira, assim, entre... Não, mas peraí. Como é que eu vou fazer esse negócio aqui de eu tirar pausas estratégicas, eu ter esse tempo para mim? É uma coisa muito simples, tá? Uma ferramenta que todo mundo tem aqui, ó. Celular. Celular tem um softwarezinho que, por incrível que pareça, é de graça. Se chama Agenda. De graça. Colocar na agenda. Deste horário até esse horário é minha pausa estratégica. Não precisa muito no começo. Pega lá meia hora. Se der 1 hora, beleza. Não dá, pega meia hora. Não dá 15 minutos. Mas cria esse hábito. E hábito de dizer não junto, né? Total, dizer não. Porque quantos sims você diz quando teria que dizer não? Diz assim, você sempre fala isso. Não tem nada na empresa que não possa esperar 1 hora ou pelo menos meia hora. Não tem. Para poder fazer aquilo que tem que ser feito sem interrupção. Exatamente. Acho que o maior defeito que tem de fabricação de um empresário, que foi fabricado esse empresário aí, é o empresário não dizer não dizer assim, espera um pouquinho que eu já vou lá agora, tô resolvendo aqui. Exatamente. Calma. Exatamente. Espera. É porque, na verdade, o que acontece? Normalmente, se sabe quais são as pessoas que batem na porta, que chamam no WhatsApp, que chamam para pedir alguma coisa. Sim. No momento que você alinhar isso com a tua equipe, ó, 8h30, 9 é meu horário estratégico. Você só me incomoda se literalmente estiver incendiando a nossa empresa. Fogo de verdade. Aí você me chama. Que aí não tem jeito, né? Agora, Sim. Diferente disso, dá para esperar meia hora, 1 hora. Dá para esperar. Então você entende que tudo tem a ver com mentalidade. Incêndios vão acontecer, problemas vão acontecer. Alguma coisa diferente que tem que ser resolvido vai acontecer. Vai acontecer, não tem jeito. Isso vai acontecer. Não tem como. Mas o grande problema é quando esses incêndios viram rotina. É. Todo santo dia, toda santa hora tem um problema para resolver que tira a vida e tira a paz do empresário. No momento que isso virou rotina, aí o negócio começa a degringolar. O problema que eu vejo da rotina é que você se acostuma com a rotina. Seja coisa boa, seja coisa ruim, a gente acostuma. E quando a gente acostuma, a gente tem um problema. Não, eu aguento. E aí não muda. Eu aguento. Eu aguento. E aí tem que acontecer um negócio muito grave, às vezes, pra cair a ficha de que aquilo tá errado. É tipo aquela história da síndrome do sapo fervido. Se você olhar a maioria dos empresários, você olha pra realidade do cara e diz, meu Deus do céu, tá errado. Mas o cara que tá vivendo aquela realidade, pra ele tá certo. É normal. Porque ele tá acostumado. A vida é assim. E eu ouço isso algumas vezes. Não, mas é que eu tô acostumado a fazer isso. É que eu aguento. Então tá cheio de coisa, pega mais uma. Diz sim. Sim pra equipe, sim pra cliente, sim pra fornecedor, sim pra todo mundo. Menos sim pra vida. Eu não sei se todo mundo conhece a síndrome do sapo fervido. Posso contar essa historinha? Pode, claro. Ela diz que o sapo, se você pegar um sapo, um bichinho lá, colocar ele numa panela com água fria, ele vai ficar nadando lá bonitinho e aquela água vai esquentando, né? Fogão, Pode esquentar lá. Ele vai nadando bonitinho, ela vai ficando morninha, ela vai aquecendo, até que ela ferve e o sapo não percebe. E ele morre na síndrome do sapo fervido. Agora, se você pegar o mesmo sapo e colocar ele dentro de uma panela com água fervendo, ele vai cair dentro e pular fora. Porque ele sentiu que a água está fervendo, ele sabe que ele corre risco. Então, o grande problema do empresário não é ele pegar um problemão para ele resolver. Problemas são os pequenos problemas do dia a dia que vão afogando, vão atolando, vão afogando, vão atolando, vão adoecendo o empresário, vão tirando a paz do empresário e tirando a capacidade de raciocinar do empresário de tanta coisa que ele tem que colocar para dentro da cabeça. Então, menos é mais. Quanto mais disser assim, agora não, deixa eu resolver isso aqui primeiro, depois eu faço aquilo. Aí tá tudo bem.
E aí começa a fazer as pausas estratégicas para ele não precisar mais resolver aquelas coisas que outras pessoas que estão dentro da empresa são capazes de resolver também, desde que tenham uma orientação devida. Processos também. Processos, pessoas, pausas estratégicas para pensar tudo isso. E eu queria lançar um desafio aqui para as pessoas que estão assistindo esse podcast aqui, Cris. O desafio, em primeiro lugar, é que você pensasse assim, ó. Quando você tira as suas pausas estratégicas? E outra, a partir de quando você pode realmente ir lá na tua agenda, bloquear horário para você tirar pausa estratégica, para você pensar no teu negócio? Topa o desafio? O que você acha, Cris? Será que o pessoal topa o desafio? E se fez isso porque assistiu esse podcast e tem como contar pra gente através de qualquer uma das nossas redes sociais, vai lá e conta, porque a gente vai ficar muito feliz de ficar sabendo disso. Com toda certeza. Vamos aos pedidos finais? Vamos lá. A gente tá aqui conversando com você, fazendo uma pausa estratégica na tua vida, porque isso aqui também é pausa estratégica. Então eu vou te pedir uma coisa bem simples. Curte esse vídeo, encaminha esse conteúdo para as pessoas que você vê que precisam ouvir disso que a gente está falando e realmente fazer a coisa acontecer na tua vida. E seguir o canal também, eu acho muito importante. Com certeza, seguir o canal. Né? Exatamente. Seguir o canal. Lógico. E pro pessoal que nos assiste, aqui também assiste esse podcast, também a gente tem um convite. Claro que não é para todos, né? Mas a gente disponibiliza sempre pessoas da nossa equipe, especialistas, para conversar olho no olho com você, fazer o que a gente chama de uma reunião de diagnóstico, entender os teus problemas, entender as dificuldades e apontar um caminho para que você possa sair desse lodo, daquilo que te incomoda. Em algum lugar aqui deve ter um link, né? Seja na descrição, seja na tela, em algum lugar vai estar aparecendo. Isso aí. Show de bola, né, Campa? Show de bola, Cris. Então, acho que assim a gente encerra a nossa primeira edição do podcast Pausa Estratégica. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.